Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, tem hora que as preferências da grande imprensa enchem o saco, né? Todo mundo já percebeu, não é segredo para ninguém, mas assim, nem todo torcedor, ele é torcedor que acompanha futebol e que prefere, por exemplo, os canais do YouTube do que a imprensa tradicional, chamamos assim, né? Muitos deles preferem assistir a um programa na televisão, né? Preferem assistir, né? Todo meio-dia eu gosto de assistir o programa X na emissora Y. Não, porque o fulano, que é um jornalista muito legal, tal. Mas muita gente percebeu que o trato da vitória, aliás, grandes vitórias, né, do Botafogo em cima do Racing foi muito diferente. O tratamento da mídia tradicional, dos jornalistas aí do mainstream, né, foi bem diferente de quando, há pouquíssimo tempo, o Flamengo eliminou o Racing com uma vitória magra de 1-0 no Maracanã e um empate sofrido lá. O time do Racing mudou tanto assim? Será que houve uma debandada? Por que o tratamento tem sido tão diferente? Agora não se fala mais em fair play financeiro. Sumiu o assunto. Sumiu! Falava-se quando alguém estava incomodando os preferidos. E agora não se fala mais em fair play financeiro. O que mudou no time do Racing? A gente vai trazer para vocês aqui como a imprensa tem tratado de forma diferente vitórias semelhantes sobre os mesmos times, mas depende de quem ganha, depende de quem é o protagonista. E é claro, vamos falar muito sobre o que aconteceu ontem. Teve recorde, hein? Quebra de recorde ontem na Sul-Americana. E na Libertadores, que lamentável, hein? Lamentável o que aconteceu em Medellín. Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Bom, quero agradecer a você que está aqui ligadinho no Dois Toques, a casa do futebol. Boa notícia pro torcedor do Flamengo? Pô, Guilherme, boa notícia pro torcedor do Flamengo. O Flamengo se deslocou para Medellín, teve que viajar, tem o desgaste da viagem, chega lá para nada. Mas há expectativa bem positiva de que o Flamengo ganhe esses pontos com WO. Porque era uma situação já prevista, era uma situação, vou dizer, programada, né? Mas claro que havia uma programação ali dos torcedores de fazer exatamente o que eles fizeram, né? Então houve uma negligência da parte da segurança pública, houve negligência por parte do Independiente Medellín em simplesmente não atender o apelo da Conmebol de que essa partida fosse com portões fechados. Portões fechados era o ideal. Não aconteceu, não teve jogo. O jogo foi anulado e a tendência não é que esse jogo seja retomado, até porque imagine o transtorno para o Flamengo, porque aqui falando do Flamengo, né, já que o jogo é em Medellín, de ter que arrumar calendário, um time que está em Copa do Brasil, que está em Campeonato Brasileiro, que está em Libertadores da América, para voltar para Medellín para refazer esse jogo. A Conmebol ela vai tomar uma atitude e vai dar os pontos da partida para o Flamengo. Isso aconteceu no ano retrasado com Fortaleza, ou no ano passado, na verdade, né? No ano passado com Fortaleza, que acabou ganhando os pontos da partida contra o Colo-Colo. Não faz sentido remarcar, não tem data para isso, né? Então o Flamengo prejudicado, porque teve todo o deslocamento, toda a logística, provavelmente agora será beneficiado com esses 3 pontos, e aí garantindo liderança, classificação, mas vai ter que esperar. Vai ter que esperar, que não acredito que seja do dia para a noite. Bom, o Bragantino ontem quebrou o seu próprio recorde. O Bragantino nunca tinha vencido, é a maior goleada do Bragantino em torneio sul-americano. Fora de casa é a segunda maior do século XXI de um time visitante jogando uma competição continental. A primeira está com o Fluminense, né, que ganhou do Oriente Petroleiro. Não é o Independente Petroleiro, é o Oriente Petroleiro por 10-1. Vocês se lembram disso? 10-1. Fora de casa, lá na Bolívia. E agora o Bragantino 6-0 também na Bolívia em cima do Blooming. Grande vitória do Massa Bruta, encaminhando sua classificação para a próxima fase na Copa Sul-Americana. O São Paulo também garantiu, permaneceu, garantiu a manutenção
da liderança contra o O'Higgins. Agora tem 2 partidas dentro de casa, né? Só fazer o básico. Mas o São Paulo, ele já não está mais brigando ali, né? Pelo menos nesse momento, o Botafogo, ele é o melhor time da Sul-Americana. Então o São Paulo, com uma vitória, poderia igualar os pontos. Agora o Botafogo está aí como o melhor time da Sul-Americana, né? No saldo, nos pontos. E o São Paulo, se vencer os 2 jogos, pode ser que brigue aí com o Botafogo e com o River Plate pela melhor campanha na fase de grupos. Mas falando do Botafogo, falando do Racing, a gente precisa estabelecer por que as preferências da imprensa elas ainda incomodam. Porque todo mundo sabe que tem o preferido, tem o desprezado, que é uma leva, né, de times que não têm a mesma atenção dos preferidos. E assim, isso deveria incomodar inclusive no próprio torcedor. Porque muita gente em São Paulo diz que o Corinthians já foi o preferido, hoje é o Palmeiras. O Flamengo é o preferido, os outros podem fazer a mesma coisa que vão ter os feitos diminuídos, tal. Eu fiquei incomodado como jornalista com o tratamento da imprensa tradicional, com a vitória do Botafogo sobre o Racing. Parecia um desespero para buscar outra informação que encobertasse essa grande vitória. Não foi uma grande vitória, foram 2 grandes vitórias. Venceu o Racing lá por 3-2, um jogo espetacular, com gol no último minuto, e venceu no jogo dificílimo dentro do Newton Santos o Racing por 2-1. Não eliminou o time argentino ainda, mas classificou o Botafogo. Mas é porque era Libertadores e agora é Sul-Americana e tal. E a Libertadores, ela está acima da Sul-Americana, óbvio. Mas não se pode fazer o que a imprensa fez. Os comentários que eu mais ouvi, não é mais o mesmo Racing de antes. Bom, pode até não ser. Até porque, se fosse, poderia estar disputando a Libertadores e não a Sul-Americana, né? Mas o próprio Racing, que estava naquela semifinal de Libertadores, ele já não era o Racing campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa. Ele já não estava bem no Campeonato Nacional. Ele só voltaria para a Libertadores via título de Libertadores. Então ele já estava mal no Argentinão, né? E ninguém desmereceu a vitória, porque não tem que desmerecer uma vitória por 1-0 no Maracanã em cima do Racing e 0-0 lá em Avejaneiro, que classificou o Flamengo para a final. Isso não tem que ser desmerecido de forma nenhuma. Da mesma forma que os comentários dos jornalistas, de grande parte deles, pelo menos que eu ouvi na mídia tradicional, não pode ser, o Botafogo só venceu porque o Racing já não é o mesmo. O treinador é o mesmo. Os jogadores são os mesmos. Exatamente os mesmos. O que mudou? O que muda é o tratamento da imprensa em relação à vitória do Clube A e do Clube B. E por que isso ainda incomoda as pessoas? Por que as pessoas simplesmente não param, não largam? É difícil, é cultural, né? Já está no modus operandi de muita gente. Muita gente, mas é melhor assistir isso aqui mesmo. Tal. Às vezes são 5 minutos do time que você torce, 2 minutos do time que você torce. E mesmo assim as pessoas não conseguem virar a chave, né? Até uma espécie de comodismo. Então é claro que o YouTube, as mídias digitais estão aí para combater essa questão das preferências. Prefere um em relação ao outro, os torcedores do outro têm que mudar. Então para de ver, vai ver o outro e tal. Porque a mídia não vai mudar. Não vai mudar. Essas preferências não vão mudar. Agora, é claro, né? A gente sempre espera algo daquela emissora que você gosta. A gente sempre espera algo do jornalista de que você gosta. Mas a coisa está tão descarada, né? Que a gente tem visto o noticiário em relação ao Botafogo. Parece que buscar, não, vamos caçar alguma coisa aqui, nem que seja um atraso de um FGTS, não, vamos caçar. Não vamos falar dessa vitória sobre o Racing, não. Isso é muito triste, é lamentável, porque tira algo que é um direito das pessoas, que é o acesso à informação, à comunicação de uma maneira imparcial, né? E a gente não vê essa imparcialidade ganhando do mesmo time. O mesmo time, com o mesmo treinador, com os mesmos jogadores. A gente tem aí destaques diferentes, um desespero pela agenda negativa. Conseguem, né? Porque a gestão do John Textor, ela dá lastro a uma agenda muito negativa. Mas, por exemplo, eu não vejo esse apelo tão grande para uma agenda negativa das coisas que o BAP tem feito também no Flamengo, dos contratos que o Flamengo contraiu, da dívida que o Flamengo causou.
no Banco de Brasília com o Flá Nação, foi um verdadeiro desastre. Ninguém fala também disso. E pauta negativa tem que ser para todo mundo, como pauta positiva tem que ser para todo mundo também, né? Enfim, essa é a imprensa brasileira. Fico por aqui.